Comer proporciona grande prazer, semelhante ao prazer sexual. Embora não seja tão intenso, é claro. A falta de comida é mortal. Porém, a falta de sexo, bom, não. A maioria dos animais tem relações sexuais 1 ou 2 vezes por ano. E embora haja alguns que comem apenas 1 vez por ano, a regra geral é comer mais frequentemente, mesmo todos os dias. E isso, quando se trata de sexo, é uma utopia. Estamos todos no menu de alguém. E é por isso que as especializações que se desenvolveram na natureza para favorecer cada presa e cada dieta evoluíram de forma tão surpreendente. Comer para viver. As cobras não comem muito. Têm um metabolismo lento porque a sua temperatura corporal é regulada de acordo com o calor ou o frio do ambiente que as rodeia. Como não precisam queimar calorias para manter o seu corpo a uma temperatura constante, podem ficar sem comida durante semanas ou mesmo meses, se for necessário. E nunca sentem fome. O seu instinto alimentar só acorda quando descobrem uma presa. Quer dizer, se não estiverem ainda digerindo a anterior. Esta serpente está usando seu olfato. Ela abana a língua regularmente, em um ritmo constante. E segue a rota marcada pela maior concentração de partículas aromáticas no ar. Ela reconhece o cheiro do alimento e persegue a sua presa. O normal nas cobras é esperar que a vítima se aproxime e assim pegar ela de surpresa. Mas neste caso, não vai funcionar. Esta cobra come ovos. E ovos não andam por aí de um lado para o outro. É preciso ir procurar. A primeira coisa é ter certeza que os ovos estão vivos. Comer um ovo podre pode ser letal. A temperatura do ovo é mais alta do que a do ar, então está tudo bem. Agora, ela tem que evitar que o ovo role. Então a cobra envolve seu corpo em torno do ovo para evitar que ele escorregue ou quebre. Dessa vez, ela encontrou um ninho com ovos que são 5 ou 6 vezes maiores que a sua cabeça. Mas isso não é problema. Ela consegue engolir ovos ainda maiores. A Dasypeltis cabra não tem dentes, mas algumas possuem dentes vestigiais muito pequenos. Dentes só iriam atrapalhar. Não sabemos como, mas ela consegue distinguir entre ovos não fertilizados e ovos que contêm um embrião em desenvolvimento. E por isso, normalmente ela não abocanha ovos em desenvolvimento. Afinal de contas, ela não quer matar o ganso que põe os ovos de ouro. Comer um ovo com um embrião também seria mais complicado, porque depois de engolir um ovo, esta espécie esmaga ele contra algumas das vértebras de seu pescoço. E depois de perfurar e partir o ovo, a cobra consegue espremer ele e extrair todos os nutrientes preciosos que mais ninguém conseguiria utilizar. Esta lição viva de ecologia não vai tocar nos outros ovos, mesmo que ela não tenha comida abundante assim até a próxima época de reprodução das aves. E tem gente que não gosta de cobras.
Culturalmente, nós aprendemos a associar os répteis ao perigo e até ao mal. E muitas vezes isso impede de ver que seres extraordinários eles são. A ordem dos crocodilos é prodigiosa em muitos aspectos. E no que diz respeito ao seu comportamento alimentar, eles são bastante desconcertantes. Algumas colônias de crocodilos do Nilo vivem em áreas tão isoladas do deserto que ninguém foi capaz de descobrir do que se alimentam. Acredita-se que comem muito esporadicamente, talvez menos do que uma vez por ano. Os jacarés vivem em lugares com abundantes recursos e, no entanto, também não comem todos os dias. As aves que pescam à sua volta sabem que devem manter distância. E os peixes são nadadores rápidos. Os jacarés só podem pegar um de surpresa. É por isso que a sua técnica de caça envolve perseguição e espera por uma oportunidade. Camuflados, disfarçados de troncos de árvores à deriva ou escondidos entre a vegetação flutuante, pacientemente esperam a hora. Praticamente todos reconhecem a silhueta de um jacaré, especialmente se ele se move. E é por isso que eles passam tanto tempo sem se mover, parados como uma estátua. Comer é difícil quando o que você está tentando caçar sabe que tem que estar atento. Além disso, os jacarés vivem em grupos, mas eles não compartilham a presa pequena. Então eles também têm que estar atentos a qualquer um que possa roubar suas presas. Seus estômagos não funcionam regularmente, então está bem adaptado ao jejum e também podem comer quase tudo. Seja o que for que cruze seu caminho, seja o que for. Se mexer e couber na boca, não torcem o nariz para nada. Mesmo que seja um peixe venenoso. Os jacarés não podem se dar ao luxo de ser muito picuinhas sobre o que comem, e os venenos são geralmente ineficazes no aparelho digestivo deles. Um pouco picante, talvez, mas é só isso. Submerso sob os jacarés, existe um habitat ideal para um animal que procura presa sem ser visto.
Se move lentamente, tão lentamente que a sua presa não consegue detectar o perigo. O mata-mata é um temível caçador de peixes. Os peixes têm um órgão sensorial chamado linha lateral, que detecta todo tipo de ondas na água. Mas essas linhas laterais não dão nenhum aviso quando essa criatura estranha se move pela água. Parece algo sem vida flutuando na corrente. Não parece perigoso. É muito sorrateiro e um grande caçador. Seu corpo parece feito de madeira, e sua pele tem bordas irregulares e pregas que lhe dão uma silhueta irregular. Parece ser feito de algas e plantas aquáticas. Ninguém tem medo do que parece ser um pedaço de madeira flutuando nestas águas calmas. A cabeça e o pescoço comprido parecem um galho podre. Os olhos quase não se notam. E a boca não parece ameaçadora. Não tem bico, nem dentes, nem bordas serrilhadas. A boca é simplesmente grande, enorme, na verdade, e funciona como uma espécie de aspirador aterrorizante. Quando a mata-mata caça, sua lentidão de repente se transforma em uma explosão de velocidade. E quando abre a sua enorme boca camuflada, faz tão rápido que cria uma corrente que suga água para sua garganta. Qualquer peixe que passe muito perto está condenado. O movimento é rápido como um raio. Os outros peixes que estão nadando por perto nem sequer percebem. Eles não percebem que um dos seus companheiros desapareceu de repente. Infelizmente para eles, os peixes também não sabem contar. Eles nunca vão saber o que os atacou, porque a tartaruga mata-mata é um predador extraordinário. Estes animais optaram pela estratégia oposta à dos répteis. Em vez de alternar banquetes abundantes com longos jejuns, eles nunca param de comer. Eles passam a maior parte das horas do dia devorando ou mastigando alimentos. Para obter a energia necessária para manter o seu nível de atividade física, estes animais são forçados a devorar grandes quantidades de gramíneas. Sem mencionar o duro revestimento de celulose que reveste as paredes das células vegetais. Algumas espécies requerem vários processos de digestão e vários estômagos para quebrar todas aquelas embalagens celulares e alcançar os nutrientes. Um ruminante mastiga, engole e digere um pouco antes de regurgitar a comida para mastigá-la novamente. Um búfalo, por exemplo, tem que secretar mais de 100 litros de saliva por dia. Mas o maior problema de uma dieta vegetariana é a enorme quantidade de recursos que o ecossistema tem de fornecer para alimentar os herbívoros. E, indiretamente, para alimentar os animais que os comem. Na estação seca,
Alguns ecossistemas ficam sem mantimentos, e os herbívoros têm que viajar para outros lugares para encontrar novos pastos. Em alguns lugares, os problemas de alimentação são realmente sérios. Não tem comida suficiente para manter a rede trófica. Os ecossistemas estão ficando muito pequenos, especialmente para as espécies maiores. Um elefante macho adulto pode consumir até 200 quilos de gramíneas e folhas de árvores por dia. E para comer o que precisa, frequentemente destrói ainda mais quilos de vegetação do que aqueles que chegam ao seu estômago. O impacto ecológico destes paquidermes gigantes é muito preocupante. Começa a haver demasiados elefantes para a pequena savana que deixamos para eles. Poderíamos dizer que o elefante é a espécie que produz o segundo maior dano ao meio ambiente. Mas isso não é verdade. De uma forma natural, os elefantes não destroem a paisagem. Eles a modificam. Fazendo isso, eles impedem que os arbustos tomem conta de todo o ecossistema, por exemplo. E isso cria estas planícies onde tantas outras espécies podem viver. E em segundo lugar, somos nós que impedimos os elefantes de viajar livremente ao longo das suas antigas rotas em territórios ancestrais. Antes dos humanos começarem a invadir a África em grande número no final do século XIX, essa espécie viajou por caminhos circulares que partem das savanas da África do Sul a caminho do norte do Quênia. Anos, até décadas, antes de regressarem ao mesmo local. Os elefantes deram às árvores e arbustos tempo suficiente para crescerem e se renovarem. Havia um equilíbrio. Hoje, os elefantes não podem deixar os parques nacionais em busca de alimento, porque estão rodeados de desenvolvimento agrícola. O progresso não permite que os elefantes vagueiem livremente. Felizmente, os maiores comedores do reino animal são as criaturas menores. Uma lagarta faz parte do passado de qualquer borboleta. Lagartas são bebês borboletas, larvas, a fase imatura. Para se tornar um belo adulto com asas coloridas e órgãos sexuais, eles têm de comer. E comer muito, sem parar.
Calcula-se que estas larvas podem devorar e digerir até 86 mil vezes o seu próprio peso em matéria vegetal. O que deve ser o recorde mundial de poder devorador. Um glutão é alguém que come mais do que deveria. E as lagartas não comem tanto porque são porcos gananciosos, mas porque precisam. Uma metamorfose como a que permite que as lagartas se transformem em borboletas consome muita energia. É necessário armazenar muitos nutrientes, bem como gorduras e proteínas muito específicas. A transformação de um inseto é um processo realmente incrível e ainda inexplicável. Um ser vivo faz suco de si mesmo dentro de um recipiente hermético. E depois de algumas horas ou meses ou mesmo anos, de acordo com a espécie e o clima, o líquido se reconstrói e vira um novo ser sólido, adotando uma forma profundamente diferente da sua forma na fase larval. Alguns insetos, depois de passarem pela metamorfose, já não precisam comer. O seu único objetivo é a procriação. Muitos nascem até mesmo sem boca e morrem de exaustão, às vezes apenas 24 horas depois de renascer. Esta espécie animal é um caso único entre os seres vivos. E é um daqueles insetos que se alimentam durante a fase adulta. As fêmeas são vampiras e só bebem sangue. Suas bocas são como agulhas hipodérmicas e as usam para perfurar a pele das suas vítimas, injetar anestésicos e anticoagulantes, e depois sugar o suco vermelho da vida com o qual fazem mais ovos de mosquito. A dieta dos machos, no entanto, é completamente diferente da das fêmeas. Os machos procuram o néctar das flores, razão pela qual a sua probóscide tem uma forma tão estranha, cheia de protuberâncias para recolher o pólen. Os hábitos de alimentação sangrento das fêmeas de mosquitos fazem delas um dos animais mais perigosos do planeta.
Porque são um vetor terrível de doenças, especialmente a malária. E por isso, são responsáveis pela morte de milhões de pessoas. Mas os mosquitos atacam todos os seres vivos sem piedade, por mais espessa que seja a sua pele. As suas sondas afiadas e sugadoras de sangue podem perfurar qualquer epiderme. Elas sugavam até o sangue dos dinossauros. E também sabem como encontrar os melhores locais no corpo das suas vítimas para bebericar os seus fluidos vitais. E em muitos lugares são uma verdadeira praga. A rede trófica, ou seja, quem come quem, se mantém em equilíbrio porque há sempre espécies animais que se aproveitam e controlam as populações de outras espécies para manter o seu número dentro de limites seguros. Se ninguém comesse os coelhos proverbialmente prolíficos, estes animais iriam se tornar um sério problema para a vegetação, e os outros herbívoros do ecossistema também estariam em apuros. Este indivíduo é um caçador de coelhos, embora também cace muitas outras coisas. A coruja-águia é o que chamamos de um superpredador. Isso significa que é tão poderosa que pode matar outros predadores. E assim, a coruja-águia contribui de forma extraordinária para controlar as populações das espécies que vivem no seu habitat natural. Se os coelhos são temporariamente um pouco escassos no seu território, então ela come mais roedores ou mais raposas. E assim, esta coruja é capaz de ajudar a manter o seu meio ambiente em equilíbrio. Hoje, no entanto, não vai comer. Já matou a sua presa, mas mesmo com muita fome, está à espera que o escuro da noite cubra tudo com as sombras. Não quer que ninguém veja para onde vai. Escondidas onde nenhuma luz pode as revelar, os bebês corujas estão esperando o jantar. Os pais, muitas vezes, distribuem a comida, mas à medida que os filhotes crescem, eles começam a deixar que eles dividam entre eles. Isso faz parte do processo de aprendizagem e da seleção natural. Hoje, o maior decidiu que não tem motivo para partilhar. Mas essa decisão pode matá-lo. O coelho é muito grande. A boca da coruja não é expansível como a de uma cobra, e ele poderia sufocar até a morte por ser tão egoísta. Partilhar na sua idade teria sido benéfico para ele e para o seu irmão.
Ele conseguiu, mas foi por pouco. Engolir presas sem mastigar primeiro é uma especialização exclusiva das serpentes e, bom, como já vimos, de algumas corujinhas muito ambiciosas. Cada animal tem uma boca e um trato digestivo perfeitamente adaptados à sua dieta. Os intestinos dos primatas são mais delicados que dos répteis. E temos que enviar alimentos que são bem processados pelo nosso sistema de mastigação, para que não soframos bloqueios ou gases nos nossos intestinos. Já que somos omnívoros e podemos comer quase tudo, nós primatas temos uma boca grande, que às vezes pode parecer grande demais. Um bocão de verdade, digamos assim. E embora todos nós tenhamos similaridades, jovens e velhos têm muitos dentes diferentes. Os nossos dentes são muito bem diferenciados por uma razão. Para comer plantas, ou carne, ou sementes, alguns dentes têm que cortar, outros têm que triturar, e outros ainda têm que esmagar e moer. Mas as 1001 adaptações para fins de alimentação podem ser vistas particularmente e claramente nos bicos das aves. Este é um pássaro-martelo e seu bico muito grosso. Um beija-flor e seu bico muito mais fino. Uma cegonha e seu bico mais longo. E esta é uma arara e seu bico com gancho, o mais forte de todos os bicos. Talvez seja em seus bicos onde a evolução das espécies seja mais evidente. A impressionante biodiversidade entre as aves nos mostra claramente até que ponto elas modificam, selecionam e adaptam suas formas, suas técnicas e seu comportamento. A parte do corpo que é mais essencial para que as aves possam comer é também o melhor expoente da teoria da evolução de Darwin. Os cruza-bico são um caso particularmente extremo, o resultado de uma especialização quase completa. Os cruza-bico ligaram a sua sobrevivência às pinhas das coníferas. Aqui, no sul da Europa, sobretudo ao pinheiro bravo e às suas nozes, que estão disponíveis durante todo o ano. Desde que não desapareçam ou que ninguém corte os pinheiros, é claro. Com seus bicos retorcidos, os cruza-bico praticamente eliminaram a possibilidade de comer qualquer outra coisa. Mas ao correr esse risco, podem comer algo que nenhuma outra ave consegue. Encontraram um nicho no mercado onde não há concorrência. As aves têm o mau hábito de comer diariamente. Não suportam jejuns longos. O seu metabolismo é elevado porque tem de manter o seu corpo muito quente, como um ser humano com febre alta. E por isso, tem de queimar calorias constantemente. Razão pela qual são alimentadores tão frenéticos. A especialização dos flamingos não se encontra no que comem, mas sim no tamanho do que comem e como comem.
Eles vivem de um pequeno crustáceo, a Artemia salina. Mas comer coisas que são tão pequenas representa uma grande desvantagem. Se nós humanos tivéssemos que nos alimentar só de pequenas migalhas de pão, que tivéssemos que apanhar do chão com os dedos, não haveria horas suficientes no dia para recolher migalhas suficiente, e morreríamos. Para podermos nos alimentar de coisas minúsculas, é preciso ter algum tipo de ferramenta de colheita super eficiente. E é isso que os flamingos têm. Ao abrir e fechar ritmadamente e rapidamente a boca, o flamingo filtra a lama do fundo e retém todas as partículas de alimentos que encontra. Mas para tirar o máximo partido do seu sistema de filtragem, ele tem que sincronizar o movimento da sua boca com o dos pés, que agitam o fundo lamacento. E é precisamente essa a origem de uma dança e ritmo, que hoje são famosos em todo o mundo. E que leva o nome desta ave em espanhol, flamenco. Flamenco significa ritmo, arte e beleza. E o seu passo mais fundamental é uma batida de calcanhares. O bico especializado do colhereiro é adequado para uma dieta mais variada do que a do flamingo. Embora a refeição do colhereiro também consista em pequenas presas. E sua comida também se esconde de forma semelhante na lama. Mas ao invés de mexer a lama com os pés, o colhereiro varre seu bico meio aberto através da lama em arcos largos. Tem um sentido de toque muito fino, e quando detecta algo vivo, estala o bico e atira rapidamente a cabeça para trás para engolir as suas presas. Curiosamente, a sua língua é muito curta, nem sequer 1/4 do comprimento do seu bico longo, por isso tem de comer assim. É comum vê-los caçando em grupo, o que significa que ajudam uns aos outros, conduzindo a presa para seus companheiros. É uma espécie de cooperação que é muito raramente vista na natureza. Por exemplo, os corvos marinhos certamente não se ajudam uns aos outros na hora da refeição. E as suas maneiras à mesa também não são exatamente requintadas. Muito pelo contrário, eles lutam por cada abocanhada. E se conseguirem se safar, vão literalmente roubar uma mordida de dentro do bico de um dos outros membros do seu rebanho. O peixe mais abundante nestas águas, pelo menos nesta época do ano, é a garra, ou o peixe médico. As escamas deste peixe evoluíram gradualmente para pratos duros. Enquanto as barbatanas peitorais da garra terminam numa espinha espessa e afiada. Estas barbatanas podem ser fixadas numa posição prolongada e conduzidas ao esôfago de um predador para asfixiá-lo. Mas os corvos marinhos
Tendo se engasgado com estes peixes muitas vezes, aprenderam a colocá-los numa posição específica, para que possam os engolir sem se asfixiarem até a morte. Parece que eles estão brincando com sua comida, mas não é brincadeira. É uma técnica muito especializada para cansar e deixar suas presas tontas, enquanto tentam quebrar a defesa dos peixes de barbatanas perigosas e afiadas. Os biguá desenvolveram este estranho comportamento somente nos pântanos do Brasil e em nenhum outro lugar. E eles não usam essa técnica com nenhum outro tipo de peixe. Isso permite que eles comam o que nenhuma outra ave aquática nesse habitat pode comer. O único ponto fraco onde eles podem matar estes peixes é na órbita do olho. E uma vez morto, uma garra não é menos perigosa. Embora os corvos marinhos frequentemente engulam eles vivos. A dieta de muitos animais depende do clima, especificamente na maturação dos frutos no reino vegetal. Claro, as plantas certamente tentam se defender dos herbívoros, mas também tentam forjar alianças com eles ocasionalmente, especialmente quando chega a hora de se reproduzir. É por isso que as plantas inventaram os frutos e as nozes, que se tornaram um elemento essencial da dieta de muitos animais. Os frutos são alimentos em abundância, sem efeitos colaterais. É uma oferta imbatível. As bolotas de carvalho são um prato nutritivo que permite que os veados vermelhos e muitos outros animais se preparem para o inverno, que é um período de escassez. Os veados também usam seus chifres para derrubar as bolotas alguns dias antes do horário natural do carvalho. E assim, eles também podem ter certeza que não vão comer nenhuma bolota com minhocas. Todas as espécies estão ligadas umas às outras de alguma forma. Os grandes veados vermelhos comem as bolotas dos carvalhos. Os carvalhos são polinizados por besouros, e os besouros comem o que o veado vermelho deixa para trás. Tudo é usado e reciclado para que o habitat não fique sem recursos. Estes pequenos seres são coprófagos. Eles comem fezes. E na época em que os carvalhos produzem as suas nozes, o excremento dos veados é mais nutritivo do que nunca. E é por isso que estamos vendo estas bolas. Não fazem parte de um jogo. São um futuro berço comestível.
O besouro fêmea vai enterrá-lo e pôr um ovo em cima dele. E no próximo ano, um novo besouro bem alimentado emergirá do solo. Comer para sobreviver tem de estabelecer o equilíbrio certo entre consumo e produção, em todos os níveis da cadeia alimentar. Comer para viver inclui a última ceia. Os grandes carnívoros se alimentam de cadáveres, removendo-os do habitat. É por isso que lhes é dado um papel fundamental na ecologia de cada ambiente. Mas os verdadeiros feiticeiros que fazem desaparecer todos os restos de plantas e animais mortos, os encarregados de completar o ciclo de cada pedaço de bolo, são invisíveis. Inúmeros micro-organismos desempenham um papel semelhante ao dos abutres, mas mais profundo. Decompõem até ao nível molecular tudo o que antes estava vivo. As bactérias transformam a matéria orgânica novamente em matéria inorgânica, em minerais que se dissolvem na terra para que possam alimentar as plantas novamente, para que tudo possa recomeçar de novo. Os abutres que vemos nos mostram o destino físico que todos nós vamos compartilhar algum dia, fazendo parte do grande banquete, comendo e sendo comidos. A fome é o motor que move o mundo. Ela guia os habitantes do planeta, todas as espécies, contribuindo para decidir suas adaptações. Isso também deve nos encorajar a partilhar e economizar, já que poucos de nós estão se empanturrando no planeta de todos.